Boa tarde, turma. Vamos finalizar hoje nosso capítulo 8, o mundo grego e a democracia, certo? Nós já vimos como se deu a origem dos gregos, nós já vimos a principal cidade da Grécia, quer dizer, uma delas, que foi Atenas, como ela desenvolveu a democracia ateniense e a democracia que a gente conhece hoje. Agora nós vamos estudar uma outra sociedade grega bastante importante e conhecida, certo? Tem até filmes sobre elas e tudo mais, que é a cidade de Esparta. Nós podemos ver aí na página 137. 137. Beleza? Vamos então dar início aqui no tópico Esparta. Esparta era muito diferente de Atenas, como eu falei na aula passada, a começar pela localização. Estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. A cidade foi fundada por dórios e desde o começo da história mais parecia um acampamento militar. Sentindo a falta de terras férteis, os espartanos conquistaram e dominaram seus vizinhos, os messênios. Segundo o historiador Heródoto, o lema dos espartanos era não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firmes em seus postos e neles vencer ou morrer. É uma coisa que a gente pode até ver no filme, aquele filme 300, certo? É um filme bem conhecido, antigo, bem conhecido, chamado 300. Não é para menores de 16 anos, então não assistam. Estou falando. No tópico seguinte, nós podemos ver a política em Esparta. Politicamente, Esparta também era bem diferente de Atenas. Os principais órgãos do governo espartano eram os Gerúsia, certo? Tinha também a Apela e Eforato, certo? Que vocês podem ver aí esses três pontos, certo? No livro. Deixa eu dar uma lidazinha bem rápida, vocês vão entender. Certo? Por essa característica, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia. Certo? A palavra de origem grega quer dizer governo de poucos, ou seja, apenas pouquinhos governavam, certo? Ou exercido pela minoria. Já em Atenas, era muitos, certo? Tinha muitos, vocês lembram lá, escolhiam bastantes cidadãos. 6 mil, pronto, acabei de ver aqui, eram 6 mil cidadãos para compor ao governo, certo? Essa democracia. Já o de Esparta não, era uma oligarquia, poucos, minoria. Tá? Por então, para a página 138, nós vemos a sociedade espartana. Por volta do século 8 a.C., a sociedade espartana estava situada em três grupos sociais. Os espartanos descendiam dos dórios e somente eles tinham direito de cidadania. Possuía as melhores e maiores terras e podiam ocupar cargos políticos e militares. Tinha também os periecos, eram homens livres, porém sem direitos à cidadania. Viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, comércio ou ao cultivo de uma pequena propriedade. E tinha os iólatas, eram descendentes dos messênios, povos vencidos e submetidos pelos espartanos. Os heliotas eram propriedade do governo e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar nas suas propriedades. Eram tipo os escravos. Tá? Aqui nós podemos ver então essa camada social. Os espartanos logo em cima, aí logo abaixo os periecos e por fim os ilotas. Tá? Na página seguinte, 139, nós podemos ver o tópico os deuses e os heróis gregos. Agora nós saindo um pouco das duas cidades, Esparta e Atenas, nós vamos focar agora na cultura grega, certo? Na sua religião. Agora vamos apresentar alguns aspectos da vida dos antigos gregos que tinham marcado profundos em nosso jeito de pensar, sentir e viver. Os gregos, como os outros povos antigos, acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas. Poli quer dizer muito, teístas, deuses, ou seja, muitos deuses, vários deuses. Eram, portanto, politeístas, como falei aqui. Julgavam que 12 de suas deuses viviam no alto do Olimpo. Por isso a palavra Olimpo passou a ser sinônimo de céu, lugar onde reinava a felicidade. Os deuses gregos eram imortais, mas reagiam como seres humanos. Guerreavam entre si, sentiam ódio, amor, ciúme, inveja, casavam-se e tinham filhos. Os gregos acreditavam que os deuses podiam tanto favorecer como prejudicar os seres humanos. Por isso, quando queriam agradar aos deuses ou a uma deusa, ofereciam-lhes presentes, orações e festas. Zeus era o mais poderoso dos deuses gregos. A esposa de Zeus chamava-se Hera e o filho do casal tinha o nome de Ares. Outros importantes deuses olímpicos eram Artemis, deusa da caça, Afrodite,
deus do amor, da beleza, Poseidon, deus dos mares, Atenas, deus da sabedoria, Deméter, deusa da fertilidade, Apolo, deus da música, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Hermes, deus do mensageiro, e Hestia, deusa dos lares. Certo? Aqui podemos ver algumas estátuas de deuses, que eles tinham a aparência humana também, claro, certo? Porque eles deuses, por isso ter qualquer aparência, e eram poderosos, ok? Pulando então para a página 140, uma religião cívica. Cada cidade grega cultuava seus deuses e construía templos e santuários especificamente para eles. Ao longo dos anos, os gregos faziam festas religiosas por procissão, cultos, oferecia-se aos deuses da cidade para obter favores e a proteção deles. Por isso diz que a religião grega era uma religião cívica. Alguns templos tinham um oráculo, ou seja, um sacerdote, que era tipo um padre, vamos comparar, ou uma sacerdotisa, que orientava quem vinha pedir o conselho ou saber do futuro. No oráculo de Delfos, por exemplo, era uma sacerdotisa, Pítia, que transmitia às pessoas os conselhos e orientações dados pelo deus Apolo. Os gregos também cultuavam heróis. Herói era um filho de uma divindade como mortal ou uma personagem admirada e respeitável pelos seus feitos, ou seja, filho de um deus com um mortal, ou vice-versa. Os gregos criaram muitos mitos envolvendo-se seus deuses heróis. Conjunto de mitos grupos podem receber o nome de mitologia. A mitologia grega é rica e variada. Seu estudo ajuda a compreender o modo de viver e de pensar do povo grego. Um dos mitos mais importantes e heróis, no caso, ou semideus, é o Hércules. Vocês têm vários desenhos e tudo mais. Pronto, Hércules é filho de Zeus com mão humana, certo? Um deus com humano, que deu em Hércules, um herói que é bastante conhecido. Ele é um mito, faz parte da mitologia grega. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Aqui nós que estudamos sobre a Grécia, vimos como ela surgiu, certo? Vimos as duas cidades, Atenas e Esparta, como elas eram poderosas, mas ao mesmo tempo muito diferentes, certo? Vimos também a cultura da Grécia, certo? Os seus deuses e tudo mais. Vimos aqui também sobre os seus mitos, a mitologia, tá? E na próxima aula é que nós vamos dar início a um novo conteúdo, agora voltado para a Europa, certo? Que é um novo grande império, que é Roma, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp ou até a próxima aula. Então, valeu!